Olá, turma do segundo ano do ensino médio. Meu nome é Daniela, como vocês já sabem, serei a professora de biologia de vocês. Para a aula de hoje, eu gostaria de trazer aqui um conteúdo que está no terceiro módulo, que é o conteúdo a respeito de nutrição, tá ok? Então vamos lá. Nutrição é a assimilação dos nutrientes dos alimentos para obter matéria e energia necessária ao funcionamento do organismo. Então, vamos fazer essa frase aqui, vocês deverão copiar no fichário de vocês. O fichário será avaliado no final do bimestre, tá ok? Então, copie essa frase no começo aí do fichário de vocês, coloquem terceiro bimestre e tal. Então, e logo depois disso, você vai fazer o seu pesquisar. Pesquisem essas três palavras aqui, ó. Glândula, piloro e deglutição. Eu fiz uma pesquisa da palavra saciedade no Webster, eu gosto demais desse dicionário. Se você quiser fazer também a sua pesquisa no Webster, é esse link que está aqui em cima. Ou você também digita Webster 1828 no Google, tá? Saciedade no Webster, ele diz que significa adequadamente, plenitude de gratificação, seja do apetite ou de qualquer desejo de senso, mas geralmente implica plenitude além do desejo, um excesso de gratificação que excita o desgaste ou a indiferença, estado de ser glutado em todos os prazeres à saciedade. Mas as tuas palavras, com graça divina imbuída, trazem a sua doçura nenhuma saciedade. Copiem também esta definição no fichário de vocês, tá ok? Deixa eu tentar voltar aqui. Bom, e eu coloquei também este versículo aqui, que está em 1 Reis, que diz o seguinte: levantou-se, pois, e comeu e bebeu com a força daquela comida. Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. 1 Reis 19:8, copiem também no fichário. Nesse versículo, reparem, né, que ele diz, e com a força daquela comida, ou seja, que é necessário realmente que a gente obtenha a energia por meio do alimento, tá ok? Então, depois de fazer essa cópia no fichário de vocês, vamos começar o nosso conteúdo aqui sobre tubo digestório, sobre o sistema digestório. O sistema digestório, ele é formado pelo tubo digestório, pelos dentes, a língua e as glândulas anexas. Então, esse tubo digestório, ele é constituído pela boca, pela faringe, que também faz parte do sistema respiratório. Então, aqui passa ar, como passa também o alimento. Depois vem o esôfago, o estômago, intestino delgado, intestino grosso, o reto e o ânus. Então, o tubo digestório, e aqui vem a parte importante a respeito desse tubo, ele é formado por 5 camadas de célula, que a gente chama de mucosa, que é a parte que fica em contato com o alimento, né? A parte que vai absorver realmente. Então, por exemplo, essa parte úmida da nossa boca também é chamada de mucosa. Aí, logo após ela, nós temos a submucosa, uma camada muscular interna, uma camada muscular externa e, por último, a serosa. E nesse tubo digestório, acontece também uma contração dessa musculatura, né, que ela é rítmica e involuntária, que a gente chama de peristaltismo. Então, o peristaltismo ele vai acontecer para empurrar o alimento por meio do tubo digestório para que aconteça a digestão. E ele é tão eficiente que se uma pessoa engole um alimento, mesmo estando de cabeça para baixo, esse alimento vai para baixo. Ele é levado para o caminho correto, levado em direção ao estômago, tá ok? E quais são as etapas, então, da nutrição? A primeira, a ingestão, depois vem a digestão, que vai envolver processos mecânicos, como a mastigação, e químicos. E isso, mesmo os químicos vão acontecer na boca também, porque na boca começa, por meio da saliva, a acontecer um processo de quebra, de digestão mesmo, né, de quebra de algumas moléculas. Depois no estômago e no intestino delgado. Esses 3 órgãos aí, principalmente, é que vão fazer a digestão química, tá? Então, somente nesses 3 que acontece a ação de enzimas no alimento.
Depois que isso aconteceu, vai acontecer a absorção no intestino e, por último, a egestão, que é a eliminação desse alimento. Então, na digestão, na boca, acontece a mecânica, né, em que os dentes vão triturar e cortar o alimento, a língua vai auxiliar na mistura, jogando o alimento para lá e para cá. E a química, a saliva, ela contém água, íons, muco, bicarbonato de sódio e a pitialina, que é uma enzima. A água vai umedecer, o muco lubrifica, né, facilitando para a gente conseguir deglutir, engolir, e a pitialina, que vai digerir o amido em maltose. A salivação, como é que ela acontece? É o sistema nervoso que controla. Por isso que a gente saliva quando a gente lembra de um alimento, quando a gente está fazendo algum alimento, vem aquele cheiro gostoso. Então, ele é controlado pelo sistema nervoso, tá? Então, ela é desencadeada pelo cheiro, contato, pela lembrança, né? E assim como ela também pode ser inibida, como, por exemplo, acontece na salivação ou com o uso de algumas drogas, né? Drogas lícitas e ilícitas também, tá? Eu coloquei uma observação aqui, ó, que a faringe, ela vai comunicar a laringe ao esôfago. Ela é uma estrutura que faz parte do respiratório e digestório, como eu já falei, e nela nós temos a epiglote, que é uma espécie de tampa, né? Quando o alimento ele se dirige ao esôfago, ela fecha a traqueia. E aí o alimento, porque o alimento não vai poder se dirigir para o sistema respiratório. Quando acontece do alimento chegar no sistema respiratório ou se dirigir para a traqueia, o nosso corpo tem aquela ação de engasgo, tá? E o esôfago, ele vai ligar a faringe ao estômago. Então, ele faz essa comunicação. O bolo alimentar, ele vai progredir pelos movimentos peristálticos até o estômago, tá ok? Então, voltando aqui. Então, isso tudo acontece na boca. E o que acontece no estômago? O estômago, ele é uma câmara muscular do nosso corpo, tá? Ele é rico em glândulas secretoras de suco gástrico. Nesse suco tem muco, água, ácido clorídrico, pepsinogênio e pepsina. O sistema nervoso é quem ele é estimulado pela presença do alimento no próprio estômago, ou pelo olfato também, né? Pelo olfato, também pelo paladar e pela visão. Então, de você ver um alimento, você pode estimular o seu sistema nervoso a produzir esse suco gástrico. Por isso que em alguns casos, algumas pessoas, né, podem sofrer com o excesso de produção desse suco gástrico e ter uma dor de estômago, ela pode precisar tomar alguns medicamentos para que o estômago ele fique selado, né, pelo medicamento e não seja prejudicado principalmente aí pelo ácido clorídrico. Por quê? O ácido clorídrico, ele tem um pH extremamente ácido, que é de 1,5 a 2,5. E ele precisa ter esse pH ácido, porque senão não seria possível romper as ligações peptídicas das proteínas presentes nas carnes, por exemplo, tá? E depois, então, quando o alimento entra na boca ele forma o bolo alimentar. Passou por todo esse processo aqui no estômago, ele foi diminuído ainda mais, né? As ligações químicas do alimento foi rompido. Quando isso acontece, é formado o quimo, tá ok? Então, tudo isso daí na digestão. Essas são as etapas da nutrição. Para finalizar, quero deixar aqui para vocês alguns exercícios que vocês deverão fazer em casa, tá? Está na página 6 do livro de vocês, vocês deverão fazer o 1, 2, o 3 e o 4. Eu quero fazer aqui junto com vocês o exercício 5. Olha o que ele diz, da Mackenzie de São Paulo. Algumas pessoas se submetem a uma cirurgia de diminuição do estômago, como auxiliar no processo de emagrecimento. Esse procedimento tem como finalidade fazer com que o indivíduo se sinta saciado com menor quantidade de alimento, aumentar a velocidade dos movimentos peristálticos, eliminando mais rápido o bolo fecal. O que tem a ver o tamanho do estômago com movimentos peristálticos? Não pode ser essa alternativa, então. Alterar o pH do meio, dificultando a digestão total do alimento?
Não, a questão do pH está associada ao ácido clorídrico, como nós vimos. Também não pode ser essa alternativa. D, a diminuição da digestão de gorduras e carboidratos, processo que ocorre nesse órgão? Não, nesse órgão não acontece apenas a digestão de gorduras e carboidratos, mesmo porque o amido, que é muito presente aí nos carboidratos, a digestão vai começar na boca. E, diminuição da superfície de absorção dos alimentos? Sim, então na verdade poderia ser a alternativa A ou alternativa E. Então, vamos pensar aqui. Diminuição da superfície de absorção dos nutrientes ou fazer com que o indivíduo se sinta saciado com menor quantidade. Vamos na mais óbvia, né? Então, alternativa A, aí do exercício 5. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês estudem, tá? Procurem manter a prática de estudo em casa e logo, logo nós nos veremos na aula, tá ok? Um beijo para você.